E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror, nosso querido mestre de cerimônias deste canal. E este é mais um dos meus barulhentos vídeos diurnos. Pessoal, não tem sido fácil manter a quantidade de vídeos deste canal. E eu não vou começar aqui com aquela choradeira de fazedor de conteúdo que a gente muitas vezes vê por aí. Porque esse negócio de se dizer, né, produtor de conteúdo e tal, nada contra. Eu não tô nem dizendo que a expressão não se aplica, mas eu já falei aqui uma vez, eu acho às vezes um tanto pretensioso, né? Eu sou o cara que grava vídeos no seu próprio canal, simplesmente porque quer. Só que eu tô numa nova fase, morando num novo estado, me adaptando com um novo emprego e manter a coisa de fazer os vídeos noturnos como eu fazia antes, já por causa do barulho da rua, né, para tentar ter uma condição de áudio melhor, com menos barulho, menos intervenções externas, tem sido bem complicado. Espero no futuro conseguir me adaptar o bastante para voltar a fazer, mas por enquanto tá difícil, então alguns dos vídeos acabam sendo vídeos diurnos com bastante barulho. Eu prefiro fazer esses vídeos barulhentos, como eu digo, a não fazer vídeo algum. Por isso, por enquanto, como eu sempre digo, ignorem a barulheira aí fora. E eu decidi falar no vídeo de hoje dessa ediçãozinha do Mickey aqui, ó, da Culturama, né, o Mickey número 37, que tem uma capa que eu acho linda, cara, eu curto demais essa capa, aquela ediçãozinha básica da Culturama, com aquela qualidade gráfica que eu aprecio, que eu já falei várias vezes que eu gosto muito, né, do carinho com que a Culturama trata as edições, mas como acontece com praticamente tudo que é publicado neste mundo, não é só no Brasil, nem tudo são flores. E muitas vezes o material aqui dentro, ele não condiz com a nossa expectativa. É o que acontece com esse gibizinho do Mickey. Apesar dessa capa maravilhosa, e eu fui ler com grande expectativa, porque a capa se refere à história principal. É mais um daqueles casos em que a história principal é bastante pueril, bastante chatinha, né? Eu diria cheia de furos de sentido de roteiro, inclusive, assim, parece que as coisas não ficaram bem conectadas, e a história secundária é que acaba sendo a melhorzinha. Acontece muito, infelizmente, né? A Disney não estaria livre disso, né? Ninguém está livre disso, a verdade é essa. Por isso mesmo, contrariando o que eu costumo fazer, eu vou começar logo pela história principal, né? A história principal é escrita por esses caras aqui. Não estou conseguindo ajeitar aqui para mostrar. Pô, argumento e roteiro, Gabriele Panini, né? Argumento e desenhos, Giuseppe Gironi, né? São os dois aqui, né? Ou seja, o desenhista participou também do roteiro, né? Deixa eu dar uma ajeitada na minha câmera aqui, pessoal, ó. Vou dar uma erguida aqui, ó, pra ficar melhor de mostrar. A arte é boa, cara, é uma arte gostosinha, absolutamente nada contra essa arte. Mas a história acaba sendo de uma série, se não me engano tá explicado aqui atrás nessa pequena sinopse aqui. É uma história que se pega a uma série, vamos dizer assim, do Mickey, em que ele fica vivendo aventuras em vários locais do mundo. O foco da série, né, é o Mickey em vários locais do mundo, não é a história em si, entendeu? E a gente percebe isso claramente, percebe que pelo sacrifício de colocar o Mickey vivendo aventuras nesses locais, muitas vezes a qualidade do roteiro, a qualidade da história acaba se perdendo, e é o que acontece aqui.
você vê a capa com essa imagem que me parece muito épica, muito icônica, sabe? E você pensa que vai ler um gigantesco mistério, talvez com toques de terror e tal, que tem a ver com, né, com uma boneca, algum brinquedo, talvez meio enfeitiçado ou algo do tipo. E, gente, o que você acaba descobrindo é que a boneca faz parte do contexto, mas tem uma importância muito menor do que você esperava, e o roteiro é escrito, parece que a toque de caixa. É rapidão, a razão pelas quais as coisas aconteceram não é totalmente explicada, é uma série de conveniências. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas é uma história da Disney, é uma história do Mickey, tá esperando um roteirão? Tô esperando um roteirão, porque eu já li, e inclusive falei aqui nesse canal a respeito de aventuras da Disney com roteiros excepcionais. Então é complicado quando o roteiro é assim, muito pueril, né? Eu tô dizendo que não foi absolutamente nada divertido? Não. Teve seus bons momentos, principalmente por causa da arte, teve seus bons momentos, mas as ligações das coisas, as motivações pelas quais tudo aconteceu nessa história deixou muito a desejar e acabou sendo uma história decepcionante. Eu diria que a maior contribuição dessa história para a edição é essa capa maravilhosa. Depois tem uma historinha curta do Mickey aqui, que a gente passa direto, e aí sim, meus amigos, essa história aqui é a melhor história da edição. Redenção pelo Rock. Cara, essa história é muito boa, é excepcionalmente boa. Eu curti demais. Eu já curti pelo começo, né, dando a ideia de um daqueles filmes que a gente vê, né, sei lá, na sessão da tarde da vida, das Netflix da vida, com um começo em flashback aqui, em preto e cinza, vamos dizer assim, em que dois personagens se encontram numa encruzilhada há muitos anos atrás, ambos indo para Patópolis para, né, tentar viver a vida deles. Porque o Mickey tá em Patópolis nessa história, né? Eu não sei se ele vive sempre em Patópolis, mas parece que sim. E aí, a história tem o roteiro do Guido de Antônia, não, Giulio de Antônia, né? Deve ser Giulio, né? E desenhos do Nicola Tossolini. E de Antona, na verdade. Os desenhos são bons. Realmente são bons desenhos, mas a história é que é legal. A história visa mostrar um bafo de onça que teria se regenerado, mas o Mickey duvida disso e ele abriu um clube que toca música, principalmente rock. E ele tem um primo, um parente que eu nunca tinha ouvido falar, cara, né? Que eu nunca tinha... simplesmente não conhecia. Tanto que eu confesso que eu não lembro o nome dele ainda não. Eu tô tentando lembrar o nome do cara aqui, mas eu não tô lembrando do nome do cidadão. Mas cara, eu não vou ficar procurando pra tentar lembrar, mas o cara é primo do Bafo de Onça, pelo que eu entendi, e ele trabalha pro Bafo no tal clube, o que faz com que o Mickey suspeite ainda mais da redenção do Bafo de Onça, mas ele tem esse cara aqui trabalhando para ele, que é um dos caras lá do começo, né, da história, que tá naquela encruzilhada. E aqui, ó, eu poderia dizer, ó, lembrei, mas é mentira, tá aqui o nome do cara, Intrigatão. Né? E ele se tornou um músico muito famoso que depois ficou decadente e foi trabalhar com o Bafo. E o Mickey desconfia que há um esquema no clube e tal, e a história faz das suas para nos levar a crer que o Mickey tá certo, que o Bafo de Onça realmente está aprontando das suas, mas a gente descobre que na verdade é o Intrigatão. E o músico que teve que se aposentar ali
né, que entrou em decadência meio que por influência do Intrigatão, mas ele acabou depois se arrependendo e confessando. Ou seja, não é um roteiro assim cheio de primazia, não é um roteiro que a gente nunca tenha visto uma história assim, a gente nunca vimos o nosso querido personagem principal, seja ele, inclusive o próprio Mickey, né? Não é a primeira vez que a gente vê o Mickey desconfiado de alguma coisa e descobrindo e tal, embora eu confesso que seja a primeira história em que eu vejo que do começo ao fim, nos quadrinhos pelo menos, o Bafo de Onça realmente não é o culpado. Mas, né? Não tem nada tão novo assim, mas o roteiro é bem construidinho, é bem fluido, bem gostosinho de ler, tem aquele começo charmoso, eu diria que é isso, é uma história charmosa, curtinha, sem grandes pretensões, que na minha opinião suplantou e muito a primeira aventura ali, em que o Mickey enfrenta lá os mistérios da Escandinávia lá dos vikings, que na verdade ele só tá num lugar, né, onde os vikings andavam, mas o mistério nem tem a ver com excepcionalmente com vikings. Enfim, são as descobertas que a gente faz quando lê quadrinhos, né? Às vezes a gente tá esperando encontrar alguma coisa e acaba encontrando outra. Mas quando a recompensa ainda assim vem, e foi esse o caso, a recompensa veio, vale a pena. E se você acabou gostando desse vídeo, like aí pra mim e pro bom e velho mestre do terror.